O pastor Claudio será o nosso palestrante e vocês vão ver quanta coisa boa tem daquilo que Deus falou depois que criou Adão. Dá para fazer melhor. Você lembra assim? Depois que criou Adão, é possível fazer melhor. Aí fez a Eva. Então hoje vamos estudar sobre a nossa primeira vez. Tá? Eu vou pedir para o Clóvis venha à frente e faça uma oração para nós, pedindo a presença de Deus, do Espírito Santo aqui em nosso meio. Tá? Santo Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão bom que tu nos desse. Nos desse a oportunidade de, após um dia de labutas, estar aqui também para estudar a tua palavra. Que esses momentos sejam úteis na vida nossa, no conhecimento da tua palavra, e que a gente possa sair daqui um pouquinho mais fortalecido. Senhor Deus, venha abençoar o pastor na sua explanação, dá-nos todos a tua bênção e tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós tivemos conversando um pouquinho sobre Adão, e nós tivemos o professor Silas, e foi uma baita de uma aula de gaúcho, né? E nessa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida de Eva. E eu já transliterei aqui do hebraico o nome Eva, Ravá, e nós vamos ver um pouquinho como que aparece o nome de Eva no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 de Gênesis. Gênesis, você sabe, foi escrito por Moisés. Moisés teve uma influência da língua egípcia muito grande, da escrita egípcia. A gente vai perceber hoje, ao estarmos olhando um pouquinho para o capítulo 1 e o capítulo 2, essa tendência literária que ele coloca. E essa tendência literária do capítulo 1 para o capítulo 2 traz algumas interrogações hoje em alguns teólogos e alguns judeus mais patriarcais. E a gente vai estudar um pouquinho como que é inserido a Eva dentro do capítulo 1, capítulo 2, dentro da história. É interessante que se um professor cético começasse a falar sobre Gênesis 1 e Gênesis 2 numa universidade, talvez ele entrasse falando sobre a história de La Fontaine, que todos nós conhecemos. E talvez ele dissesse o seguinte: olha, vocês conhecem a historinha dos três porquinhos? E ele contasse a historinha, e no final da história ele dissesse assim: você acredita num porquinho que constrói uma casa de palha, uma casa de madeira, uma casa de alvenaria? Você acreditaria numa história onde tem porquinhos que conversam entre si com um lobo? E talvez você desse risada e dissesse assim: olha, eu não posso acreditar numa historinha dessa, porque uma história dessa é uma fábula, né? Desenvolvida aí há mais de um século. É interessante que as pessoas olham para Gênesis 1 e Gênesis 2 e principalmente Gênesis 3 e eles dizem assim: como que a gente pode crer numa história onde tem uma serpente que ela fala, uma serpente que entrega frutos, uma serpente que raciocina e tenta enganar uma pessoa, né, um ser humano? Como que você pode acreditar numa história onde existe um jardim, que é um paraíso, onde existe um casal de nudes? Como que a gente pode acreditar numa história dessa? Será que essa história também não é como uma historinha dos três porquinhos de La Fontaine? Olhando para isso, a gente percebe que hoje há uma dificuldade muito grande, até mesmo dentro de teólogos cristãos, de entenderem Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. E é interessante que nós vemos que houve, dentro do judaísmo patriarcal e dentro do Concílio de Trento, houve teólogos apóstatas que começaram a trazer novas ideias. E uma grande pergunta foi o seguinte: a mulher que foi criada ali em Gênesis 1, no verso 26 e 27, essa mulher, será que foi Eva mesmo? E eles começaram a dizer o seguinte: olha, nós acreditamos que Adão teve mais de uma mulher. Aparece o nome de Lilith. E nesse escrito judaico de Benzira, o alfabeto de Benzira, é escrito 22 episódios dentro das letras alfabéticas do hebraico.
E no quinto episódio, dentro dessas letras do alfabeto hebraico e judaico, é interessante que eles colocam que houve no passado, antes de Eva, uma outra mulher, Lilith. E a história diz o seguinte, olha, Lilith nasceu, mas ela nasceu não feita da costela de Adão. Ela nasceu como Adão, do barro. E Lilith, o nome dela significa uma mulher forte, uma mulher sensual. E essa mulher, na Septuaginta diz assim, que é uma mulher demoníaca. Mas essa mulher, eles dizem, esses teólogos judaicos patriarcais, eles dizem o seguinte, que ela vivia com Adão. Só que ela não aceitava a submissão de Adão, porque ela era igual a Adão, ela não foi criada através da costela, ela foi formada também pelo barro como Adão. E no momento da relação sexual, ela não aceitava ser submissa a Adão. E ela fez o seguinte, ela disse o seguinte, olha, eu vou discutir com Deus, porque eu não aceito essa submissão, por que eu tenho que ser submissa a Adão? E ela chega para Deus e diz assim, Senhor, eu não posso ser submissa, eu tenho que ser igual. E é interessante que ela discute com Deus e ela percebe que ela não consegue ser convincente. E segundo o conto, diz assim que ela fez o seguinte, ela simplesmente saiu do céu, ela abandonou o paraíso. E a história diz assim que ela tinha asas. E ela foi voando aqui para a terra, e ela achou o Mar Vermelho, o mesmo Mar Vermelho depois que, quando o povo hebreu passa no meio do Mar Vermelho, ele se fecha ali, e o povo e os líderes, os soldados egípcios, morrem afogados. E ela coloca ali no Mar Vermelho um lugar para ela viver. E é interessante que ali no Mar Vermelho ela começa a conhecer demônios. E os próprios judeus patriarcais e essa literatura judaica, é uma literatura anônima da era medieval, a própria pessoa que escreveu diz assim, que ela começou a ter relações sexuais com os demônios. Mas ela também não se satisfez. E ela começou a se sentir sozinha. E aí, lá no céu, lá no paraíso, estava Adão. E Adão sozinho também começou a querer novamente a ter Lilith ao lado dele. E ele chega para Deus e diz assim, Senhor, eu preciso da Lilith. E nesse histórico de Benzira, diz assim que Deus enviou 3 anjos. E os anjos desceram até o Mar Vermelho, tentaram insistir com Lilith para ela voltar. E Lilith disse, não, eu não quero voltar para o paraíso. E vejam assim a contradição. A história diz assim que os anjos do Senhor ameaçaram afogá-la no Mar Vermelho se ela não voltasse para ficar com Adão no céu. E aí, como ela não queria, os anjos voltaram. E aí nasceu quem? Foi formada quem? Eva, da costela de Adão. E aí, Lilith ficando aqui na terra e ali no Mar Vermelho, mais tarde ela se casa com Samar. Samar é o anjo mau, isto é, ela casa com Satanás. É interessante, queridos, que essa história hoje ela está sendo divulgada pelo mundo. Hoje existem muitos teólogos cristãos que aceitam Lilith como a primeira esposa de Adão. E hoje, Lilith, ela é uma das grandes líderes da mitologia hoje, não é na mitologia da história judaica. Hoje ela é uma das líderes do movimento feminista, porque ela, lá no Éden, ela quis ser igual ao homem, ela quis ter liberdade na área sexual também, e hoje ela é uma das líderes do feminismo do século XXI. E eles trabalham em cima de uma aparente dicotomia do capítulo 1 com o capítulo 2. Você já parou para pensar um pouquinho sobre o capítulo 1 e o capítulo 2? É interessante que ali no capítulo 1, no verso 26 e 27, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem
né? E ali não aparece, só aparece assim. Vamos ler aí o verso, por favor, abra aí em Gênesis no capítulo 1, verso 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Obrigado. Então vejam que aqui não aparece o nome Eva, não aparece esse nome, aparece homem e mulher. Como no capítulo 2, Moisés volta agora e ele começa dentro da poesia hebraica, ele começa assim a expandir a maneira como que Deus criou. Ele diz assim, dá a entender que aqui era uma mulher e ali no capítulo 2 era uma outra mulher. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso essa noite. É interessante que você pode perguntar assim, o que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia diz assim, olha, em 1 Timóteo 4, verso 7, alguém poderia ler para a gente? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Então vejam, quando Paulo escreve a Timóteo, estava vendo muitas fábulas, muitas histórias em relação ao Velho Testamento e em relação também à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, vocês têm que tomar muito cuidado com as fábulas profanas e essas mulheres que ficam conversando aí pelas ruas, falando de um cristianismo que elas não conhecem e falando de uma história bíblica do Velho Testamento que elas não têm tanto relacionamento e tanto conhecimento para poder falar. É interessante que num outro verso, vejam o que estava acontecendo no tempo da Igreja Apostólica, que ele escreve o seguinte: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, desde o tempo da Igreja Apostólica já haviam essas fábulas, já haviam pessoas tentando deturpar as histórias do Velho Testamento. É interessante que hoje um grande líder de uma das maiores, talvez a maior igreja ainda apostólica do nosso mundo, esse líder, para poder fazer uma junção hoje com o evolucionismo, o que ele disse há uns 2 anos atrás? Ele disse o seguinte: olha, eu concordo que a história do capítulo 1 de Gênesis possa ser uma história fábula. Por quê? Para fazer uma junção, ele começou a dizer o seguinte: Adão, o que é Adão? Adão é um daqueles homens, na antropologia, é um dos seres criados já dentro do evolucionismo, onde ele aparece já com uma forma de semelhança a Deus, ele já aparece com a sua mente mais racional, com pensamentos mais inteligentes e assim por diante. E aí ele tentou fazer uma ligação entre a teoria evolucionista com o que nós cremos como criacionistas e como as pessoas que aceitam a palavra do Senhor. Então vejam, nós temos que tomar muito cuidado com as fábulas que são criadas hoje. Eu queria rapidamente, não é a ideia hoje falar sobre isso, eu só queria relembrar com você, porque você pode pensar assim, pastor, mas existem algumas evidências, não é, sobre a veracidade da Bíblia e a veracidade de Gênesis 1 e Gênesis 2 e 3. Estive dando uma pesquisada e percebi o seguinte, que um dos conceitos hoje para que você possa transformar evidências em fato é a junção de várias evidências de uma civilização, de uma época semelhante ou de um período, né, semelhante de vida. E quando você quer ver veracidade de textos, de historicidade, você tem que olhar para as gerações que viveram perto desse contexto histórico. E nós vamos atrás das civilizações que são mais próximas ao contexto de Gênesis 1 ao Gênesis 3. E qual foi a primeira civilização humana pelo qual apareceu a escrita? Vocês se lembram? Na Mesopotâmia. E é interessante que na Mesopotâmia, há uns 2.500 anos antes de Cristo, apareceram os primeiros tabletes cuneiformes. E esses tabletes hoje estão sendo recuperados pela arqueologia. E vários desses tabletes e vários desses materiais,
eles retratam um período que é muito semelhante ao período de Gênesis 1, 2 e 3. Por exemplo, na Mesopotâmia surgiu a primeira cidade. Qual foi a primeira cidade? Chamada Eridu. E essa cidade chamada Eridu, na língua sumeriana, Eridu quer dizer Éden. Então vejam como que as coisas vão ficando meio semelhantes as coisas. A primeira cidade que surgiu na Mesopotâmia e hoje você encontra nesses tabletes cuneiformes, tinha o símbolo, ou significava Éden. E alguns tabletes cuneiformes, eu não trouxe as fotos para a gente não perder muito tempo, só para você pensar sobre isso, depois você pesquisar sobre isso, mas nessa cidade eles acharam alguns escritos que diziam o seguinte: olha, nós pertencemos a uma geração que veio de Aimã. E Aimã no sumério quer dizer cidade do sol nascente. Qual foi o jardim construído e que a Bíblia diz assim, é o jardim construído do sol nascente, lá do Oriente, o jardim do Éden. E eles começam a construir então uma história em cima de Aimã, aonde vinha a genealogia de agora dos habitantes de Eridu, que diziam que os seus ancestrais tinham vindo de uma cidade do sol nascente. E eles disseram o seguinte: olha, o primeiro habitante de Aimã chama Adamá. E aí aparece um outro nome, Adamis. E aí você vai vendo uma série de nomes que são um semelhante ao outro, que vem dizendo que era o primeiro habitante da cidade de Aimã. E quando você olha para isso, você vê as semelhanças. Por exemplo, se você hoje coloca a palavra ou o nome João, se você vai pro alemão, Johansen, mais ou menos assim, né? Johann. Se a gente vai para o inglês, é John. E aí, se você vai para o francês, Jean, não sei como é que pronuncia aí. Mas você vê que as palavras elas são muito semelhantes, né, de acordo com as línguas. Então a gente vê que através da língua semítica e também sumeriana, que vem ali da Mesopotâmia, esse nome ele é muito parecido com qual nome? De Adão. Então vejam que há muitas evidências, e nessas evidências, se você vai para os tabletes cuneiformes de Gilgamesh, por exemplo, aquele rei famoso ali da Mesopotâmia, você vai ver grandes histórias também relacionadas com as histórias que aconteceram ali com Adão e Eva. Esse selo, por exemplo, de Adão e Eva, é achado por George Smith, está no Museu Britânico hoje. Vejam aqui um pouquinho, o que está aqui? Um homem e uma mulher, está meio tremida a foto aqui, que eu não achei uma foto melhor, mas aqui ao centro, o que é isso daqui? Dá para perceber o que é? Uma árvore. E aqui, que cabeça que está aqui na árvore? Uma serpente. Então veja, um selo de Adão e Eva, achado há 2.500 anos atrás na Mesopotâmia. Esse tablete cuneiforme está hoje no Museu Britânico. Ele vem revelando uma história que é semelhante à história bíblica. Então os arqueólogos cristãos hoje, eles vão juntando essas evidências, e através dessas evidências a gente tem hoje claramente, desde da primeira cidade, né, que surgiu na Mesopotâmia, surgiu escrita aqui dentro da arqueologia, a gente pode ter evidências de que as histórias bíblicas foram mantidas pelas gerações a partir de Gênesis 1, 2 e 3. Então são evidências que podem fazer para a gente uma veracidade maior da palavra de Deus. Eu fui buscar um pouquinho para que a gente possa entender a origem da palavra Eva e o que ela significou desde a criação do mundo, desde o surgimento dela ao lado de Adão. É interessante que dentro do livro de Gênesis aparece muito o nome dela no capítulo 2 e no capítulo 3, mas na realidade Eva aparece, a palavra Eva, o nome Eva, aparece somente 2 vezes no livro de Gênesis e aparece simplesmente 2 vezes no Novo Testamento. É interessante, não sei se você se lembra na aula do professor Silas da semana passada,
Mas uma coisa eu até anotei, registrei no meu celular. Ele havia colocado o seguinte: quantas vezes aparece a palavra Adão no Velho Testamento e no Novo Testamento? Lembra? 555, né? 85, vejam. Então é interessante que aparece a palavra Adão centenas de vezes. E a palavra Eva aparece 4 vezes. Será que a Bíblia é meio machista? E a gente percebe que ela não aparece muito bem. É interessante também o seguinte, que Adão viveu quantos anos? Lembram? 930 anos ele viveu. É interessante que aparece na genealogia Adão e a sua idade. E de Eva? Não aparece. Eva aparece simplesmente em Gênesis 5, no capítulo 5, versos 1 e 2, aparece a última vez, dizendo o seguinte: olha, e nasceu Sete. Mas como na genealogia hebraica só aparece o nome masculino, nem o nome de Eva no nascimento de Sete aparece. E aí diz assim, Adão tinha 130 anos quando nasceu Sete. Então, Eva também tinha quantos anos? 130 anos quando nasceu Sete. É a última vez que a gente consegue ver o nome dela, ou uma referência sobre ela no Velho Testamento. É interessante isso. E eu andei pesquisando hoje pelos comentários de comentários não adventistas, os nossos comentários adventistas, escritores adventistas e não adventistas. É interessante que a gente não consegue ver, depois de Gênesis 5, mais a influência de Eva em alguma coisa. A gente só percebe, através da Bíblia, que nasceram filhos e filhas, dentro desses 930 anos de Adão. A humanidade ela se multiplicou, mas a gente não vê diferenças de Eva. E alguns escritores bíblicos eles dizem assim: não, Adão recebia dos anjos visão do futuro. Adão recebia dos anjos a história de salvação que iria acontecer no futuro para toda a humanidade. Adão buscava seus netos, seus filhos, os colocava no colo, contava as histórias desde a criação do mundo. E esses escritores bíblicos falam sobre isso, mas a gente não vê uma palavra em relação a Eva. Por isso eu queria ver com vocês um pouquinho sobre algumas referências a ela, e que talvez nem apareça inicialmente o nome de Eva, mas a mulher de quem? A mulher de Adão, que creio ser Eva. Então vejam aqui Gênesis 1, 27 e Gênesis 5, 1 e 2. Alguém poderia ler para nós? Gênesis 1, 27. Vamos ver e Gênesis 5, 1 e 2. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Obrigado, Cláudio. Então aqui a gente vê que mulher aqui tem um significado específico. Se você vai, eu ia trazer aqui o léxico que eu esqueci na porta lá de casa, mas se você vai para a língua original, aparece, alguém tem aí a frase assim, macho e fêmea os criou? Aqui, ó, aqui tem, no original, na realidade, aparece macho e fêmea os criou. Então é a palavra kebá, que se refere a esse substantivo feminino que classifica o macho e fêmea de acordo com a descrição bíblica da criação mesmo dos próprios animais que vieram um pouquinho antes. Nós também temos uma outra referência bíblica em Gênesis 5, versos 1 e 2. Alguém poderia ler para a gente? 1 e 2. 5, 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então vejam, aí também aparece essa expressão kebá, dando a ideia que a mulher estava participando na procriação da genealogia ao lado de Adão. Nós também temos uma outra referência a ela, com outro significado, que é auxiliadora. Vejam aqui em Gênesis, no capítulo 2, versos 18 e 20.
E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então vejam, olha, auxiliadora, aqui vem uma outra palavra, adjutora, aquela que está ao lado, está diante dele, está ao lado dele, não é uma companheira. Então vem auxiliadora ela tem no hebraico a palavra ou a expressão neged. Vamos para frente esse texto, 1 Coríntios 11, 8, 9, nós vamos voltar nele daqui a pouquinho. Vejam também uma outra definição da situação de Eva ao lado de Adão. Então aqui nós vemos em Gênesis 2, 22. Então nós vimos, olha, mulher no sentido de macho e fêmea, né, de gênero aí no caso. A gente vê ela sendo uma auxiliadora, né, uma companheira, aquela que está ao lado dele, não é? Porque quando ela é formada por Deus, ela é formada de uma costela. E a costela, ela tem uma das funções de proteger quem? O coração. Então ela protege o coração, ela está ao lado do homem, ela é amada, protegida, cuidada pelo homem, porque ela saiu de um membro do corpo, né, que tem um significado lindo, que é a costela protegendo o coração do homem. Então ela é a companheira, é a auxiliadora que está ao lado do homem. Veja Gênesis 2, verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou em uma mulher e lhe trouxe. Então vejam, mulher no hebraico é Issá. Essa é a palavra que soa mais gostoso, né, em relação à mulher. É Issá. Esposa, mulher da qual foi tomada do homem, a mulher de Adão, não é a esposa de Adão, aquela que realmente seria a sua companheira para sempre. É interessante que dentro do capítulo 2 e do capítulo 3, a consistência do matrimônio, do casamento, da função da mulher, das prerrogativas da mulher, aparecem muito claramente dentro da poesia hebraica. Então ele vem dizendo o seguinte: ela é a companheira, ela é a adjutora, ela é aquela mulher também que está ali na intimidade do casal, né? Eles são um entre os dois, na intimidade do casal, macho e fêmea. Ela também é esposa, é a mulher que foi tomada, que foi formada do homem, que foi formada pelas mãos de Deus, né? E entregue ao homem. Então vejam a consistência da monogamia, do casamento, e a relação entre o homem e a mulher sendo a materialização do amor e da misericórdia de Deus. Então vejam a razão muitas vezes do porquê que o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 hoje é massacrado por muitos teólogos. Porque hoje na teologia moderna a poligamia está entrando. Então se eu destruo o casamento, o matrimônio, sendo uma obra inventada, criada por Deus no Éden, eu estou destruindo, em outras palavras, o quê? Toda a estrutura do casamento. Eu não estou nem entrando na questão de pecado e salvação, estou falando de casamento. E a gente vê a relação linda entre o homem e a mulher, e a razão por que Deus os criou da maneira como que Ele fez. E hoje, como que a cultura moderna está destruindo tanto a origem do matrimônio, como o sentido do matrimônio e o relacionamento entre o homem e a mulher, que vem de um relacionamento de monogamia instituído lá no Éden. Uma outra expressão também que é linda é a questão de varoa, essa expressão varoa. Ela não soa muito bem. Mas vejam Gênesis 2, verso 23, que diz a palavra do Senhor. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Quais são os sinônimos da palavra varoa? Mulher forte e vigorosa. Eu acho que quando Deus chegou e disse assim para Adão, estou com Abraão na cabeça hoje, com Adão, disse: Adão, toma aqui tua mulher. Lembra que o professor Silas falou na semana passada? O homem tinha mais ou menos 4 metros, né? E a mulher tinha uns 3,5 metros. Imagina que mulher que chegou ali diante de Adão.
Ele olhou e falou assim, ele não chamou nem de mulher, ele falou assim, que mulher forte, que mulher vigorosa, que mulher deslumbrante, né, que Deus está colocando diante de mim. Então veja as expressões, né, que o poeta agora, veja que quem está assim escrevendo, quem está descrevendo, nunca se esqueça quem está fazendo isso. Moisés. E Moisés, como um grande poeta, a gente diz assim que ele era poeta, que ele era profeta, um grande líder, né, até na área bélica. Veja um contraste desse homem, né? Ao mesmo tempo que ele pegava na espada, ele também ele trabalhava com as letras, né, e escreve a poesia aqui tão linda. Pastor, e aqui também o fato dela proteger o coração dele, então ele mostra a importância dela. Sim. Não a fraqueza. Isso, verdade. Seria uma companheira, né? No contexto hebraico, essa palavra chama Selá. Então, ela seria uma protetora, uma companheira, como se estivesse protegendo o coração do marido, o coração de Adão. É muito lindo quando a gente começa a pensar sobre isso, né? E por que a gente diz que Gênesis 1 e Gênesis 2 não tem nada de contradição? Porque alguns querem dizer que existe uma contradição entre o capítulo 1 e o capítulo 2, por isso que Lilith entra aqui e outras coisas entram aqui para dizer assim, é uma história escrita por no capítulo 1, e é uma história completamente escrita no capítulo 2, um outro autor. Quando você vai analisar, você percebe o seguinte, não há contradição no capítulo 1 e no capítulo 2. O que você vê? No capítulo 2, Moisés amplia o conceito, amplia a história, ele dá mais alguns detalhes da criação do mundo e da criação da mulher. Mas ele não tira nada do que está escrito no capítulo 1. A segunda coisa é que nós chamamos de paralelismo repetitivo. Era uma das maneiras que a poesia hebraica e a prosa hebraica utilizava para que de uma forma didática eles pudessem explicar a história ou algum conceito que eles queriam que as pessoas entendessem. Então Moisés, como vinha da cultura egípcia, ele usa dessa repetição de um capítulo para o outro, para que ele pudesse marcar e pontuar realmente alguns detalhes dentro da criação dos 7 dias ali que a gente viu no capítulo 1. Então não existe assim uma forma diferente, ele não está... Podem olhar depois e comparar verso por verso, vocês não vão ver uma contradição entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu estou dizendo isso para vocês porque dentro da teologia adventista hoje tem teólogos hoje que estão bem longe do conceito bíblico e eles estão pregando hoje em algumas universidades aí pelo mundo que Gênesis 1 e Gênesis 2 são contraditórios, que Gênesis 1 é uma fábula e nós temos que ficar atentos a isso, porque não tem uma comprovação bíblica. A gente vai ver já Eva sendo ratificada por Paulo lá no Novo Testamento. E se eu fosse entrar nessa questão de adultério e casamento, Jesus usa os mesmos versos que é colocado aqui no capítulo 1, verso 26 e 27, e depois no capítulo 2, ele usa onde? Quando ele esteve aqui na terra para ratificar e confirmar o ódio que Deus tem do divórcio e do adultério. Ele usa os mesmos textos. Então vejam que dentro da poesia e dentro da prosa hebraica e nessa cultura egípcia, Moisés ele não contradiz um capítulo com o outro. Vamos para frente aqui que o tempo já está bem avançado. As referências bíblicas ainda sobre ela são 2 no Novo Testamento. Vamos ler bem rapidamente. 2 Coríntios 11, verso 3, 1 Timóteo 2, 13 e 14. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Obrigado. Então vejam que
quando Paulo está escrevendo aqui a Coríntios, ele está utilizando o contexto de Eva e a tentação e o engano que aconteceu lá no Éden. Ele não está colocando aqui como uma fábula, ele está colocando aqui como o quê? Um fato histórico, é um fato histórico, uma realidade. Paulo está colocando aqui. Então, vejam aí, nós cremos aí que até entre nós como criacionistas cremos que entre a criação e até a vida de Jesus Cristo estão em torno de 4.000 anos. Vejam, 4.000 anos depois, Paulo está afirmando que o contexto de Gênesis 1 e o contexto de Gênesis 2 e a formação de Adão e a formação de Eva são fatos reais. Veja aqui um outro texto, 1 Timóteo 2, 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu de transgressão. Obrigado. Então vejam, mais uma vez, é colocado aqui para Timóteo um fato. Ele diz assim, olha, Eva, cuidado com a mente de vocês. Cuidado com as escolhas de vocês, cuidado com a decisão de vocês, porque hoje o conflito está acontecendo aonde? É aqui na nossa mente, é aqui que acontece o conflito. Então ele diz assim, olha, Adão foi enganado? Não, Adão veio consciente na história, ele veio por amor, veio porque ele é apaixonado por Eva, e ele aceitou o erro, ele aceitou comer do fruto, ele aceitou a desobediência, ele fez isso simplesmente racional, foi uma atitude racional. E é interessante que Paulo diz assim, Eva como foi? Foi enganada. Eva foi enganada. A serpente, através da astúcia de Satanás, de Lúcifer, ela conseguiu entrar na mente de Eva e fazer com que Eva desobedecesse e se afastasse do Senhor. Então vejam que ele trabalha aqui com a história de Eva, com o histórico dessa mulher, ele trabalha como um fato histórico. E Eva aqui, Havá, ela significa a primeira mulher, a mãe dos seres viventes. E isso significa Eva, a mãe dos seres viventes, a primeira mulher. Eu poderia até colocar aqui a doadora de vida, a doadora de vida. Essa é a expressão do hebraico da palavra Eva aqui aportuguesada. Havá, a primeira mulher doadora de vida, a mãe de todos os viventes. Eu queria convidar você para que você abrisse comigo agora, a gente vai ler. Nós não vamos nos deparar assim com detalhes, porque senão vai ficar muito cansativa aqui a nossa preleção e o nosso estudo. Eu queria só ler com vocês Gênesis no capítulo 3, versos de 1 a 14. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e ele perguntou, onde estás? E saiu no rio do Éden para regar no jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu
o proibi de comer? Então disse o homem: a mulher que me desse pelo esposo, ela me deu a dar, e eu fiz. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. O Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigado. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. E hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Nós vimos a razão de Deus ter criado Eva, uma necessidade para Adão. Olha, Adão, você já deu nome a todo mundo. E Adão foi dando nome aos animais, e de repente ele disse o seguinte: olha, Senhor, eu estou vendo que todo animal tem macho e fêmea, e eu estou aqui sozinho. E ele disse assim: eu vou continuar sozinho? O homem não foi feito para viver sozinho, o homem não foi feito para ser solitário, o homem não é uma ilha, o homem precisa de um ambiente onde que ele possa viver em sociedade, ele possa viver compartilhando todas as coisas, e se compartilharem e também receber compartilhamento. Então vejam que Deus diz o seguinte: então vamos fazer a mulher para você. E a mulher vem, e ele diz assim: olha, essa mulher é linda, eu estou apaixonado por ela, é uma varoa, ela veio aqui da minha costela, e agora o que vamos fazer? Eles começaram a caminhar pelo jardim. O jardim era cheio de quê? De árvores frutíferas, e árvores que também tinham sementes, e eles comiam das sementes dessas plantas e das árvores frutíferas. E eles começaram agora a caminhar, e Deus disse o seguinte: olha, vocês vão cuidar desse jardim, de tudo vocês podem comer, vocês podem fazer tudo, mas existem duas árvores especiais dentro desse jardim. Quais eram as duas árvores? A árvore do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual era a outra árvore? A árvore do fruto da vida. E aí eles se alimentavam de alguma dessas duas? Sim, uma delas, a da vida. Por quê? Porque através do fruto e das folhas, a perpetuidade deles estavam sendo mantidas. E Deus diz o seguinte: olha, eu quero agora fazer um teste com vocês. Vocês precisam desenvolver mais o caráter de vocês, a lealdade de vocês e o senhorio de vocês. A quem vocês realmente vão ter como Deus? A quem vocês vão adorar? Vejam que desde o início, sempre questão de adoração. Quando a gente estudou ano passado o livro do Apocalipse, vejam que em todos os momentos a gente falava de adoração. Quem é o meu Senhor? A quem eu vou servir? Essa pergunta vem desde o Éden. E agora Deus diz assim: olha, fiquem juntinhos vocês dois, porque eu vou dar um teste para vocês. Se vocês ficarem juntinhos, vocês vão ter muita tranquilidade de passar nesse teste. O que é? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já parou para pensar um pouquinho, assim, existia algum misticismo nesse fruto? Nenhum. Tinha nada. Não entendemos o que é. Tinha nada. Tinha algum misticismo nesse fruto, algum poder nesse fruto do conhecimento do bem e do mal? Tinha nada. Diferente da árvore da vida. Diferente. Mas Deus diz o seguinte: olha, vocês nessa árvore não toquem, porque se vocês tocarem no fruto, vocês vão morrer. Lúcifer, ele começou a maquinar um jeito de poder resolver o problema dele de salvação. E ele disse o seguinte: se a gente conseguir tirar Eva e Adão da centralidade e eles desobedeceram ao Senhor, se Deus resolver o problema dos dois, nós também vamos entrar juntos. Deus vai resolver o nosso problema também. E ele arquitetou esse plano. E a Bíblia diz assim que ele tomou dos animais mais lindos do jardim, talvez o mais lindo naqueles dias, e através de uma serpente ligada a essa árvore e a proximidade de Eva, infelizmente a queda da mulher aconteceu. Quais foram alguns pontos que sobrevêm quando você lê esse texto de interrogação, de colocação de Lúcifer em relação a Eva, para que a Eva fosse enganada por essa conversa? Qual a primeira coisa que ele fala? É verdade que Deus falou isso? Será que é verdade mesmo que Deus disse: olha, não toque no fruto? E Eva foi chamada a atenção. Eva estava ao lado de Adão? Primeiro passo, Eva ficou sozinha. Separou-se de Deus e separou-se de Adão. Às vezes a gente fica complicando a definição de o que é pecado. Pecado simplesmente é a separação
de Deus. Distância de Deus. Quando eu fico distante de Deus, quando eu estou separado de Deus, eu entro em pecado. Porque a santidade vem de quem? A luz vem de quem? A vida vem de quem? O poder vem de quem? Vem de Deus. Se eu estou distante, eu já estou vivendo em pecado. E ela separou-se de Deus e veio. E ele disse assim: olha, veja aqui, ó, eu estou com um fruto aqui, segurando o fruto na minha boca. E aconteceu alguma coisa comigo? Não. Uma das coisas que ele sempre coloca é essas contrafações, dizendo, misturando verdade, misturando mentiras. Foi isso que ele fez na tentação com Jesus Cristo, né? Ele misturava a verdade e, ó, você é o Filho de Deus, mas se você for o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Eu sei que você é o Filho de Deus, mas se você realmente, comprova para mim a mistura da verdade e do erro. E quando ela viu que a serpente estava ali comendo o fruto, tocando o fruto, ele disse assim para ela: olha, toma aqui o fruto, segura. E quando ela pegou o fruto na mão, ela esperava o quê? Morrer. A sentença de Deus não era que ela morresse? E ela não morreu, não aconteceu nada. Ela disse: olha, o negócio está tudo bem, eu acho que a coisa não é bem assim. E ela foi e experimentou, comeu do fruto. Ela morreu? Também não morreu. E ela ficou mais feliz ainda, porque ela disse o seguinte: olha, o que Deus falou não está acontecendo, a afirmação de Deus não está bem certa. Será que Deus está correto? Será que Deus tem poder realmente de me levar à morte? Será que Deus estava preocupado que se eu comer desse fruto e conhecendo o bem e o mal, eu vou ser semelhante a Ele? Sempre vem a questão do egoísmo, a questão da centralidade do eu na nossa vida. E muitas vezes, indutivamente, queremos ser iguais a quem? A Deus. Como que isso acontece? Quando eu olho para mim mesmo e digo assim: não existe uma verdade absoluta, não existe uma verdade fora do que eu posso ter aonde? Na minha mente. É por isso que Paulo, quando a gente leu ali o texto de 2 Coríntios capítulo 2, verso 3, ele diz assim: olha, por que Eva foi enganada? Porque ela foi enganada onde? Na mente. Hoje eu digo assim: eu sei, eu faço, eu posso, eu consigo, e é através da minha capacidade, através do meu poder, é através do meu grau de ensino, é através dos meus esforços, eu consigo, e eu decido, eu escolho. Hoje, cada vez mais, eu e você aprendemos a ser independentes. Esses dias, alguém chegou para minha filha, ela tem 23 anos e está lá na nossa casa, e alguém chegou para ela e disse assim: você não casou ainda? Ela disse: não, estou estudando, eu nem pensei em casamento. Daí a senhora olhou para ela e falou assim: mas seus pais nunca disseram para você que está na hora de você casar? E ela falou assim: não, meus pais nunca falaram, acho que até meio ao contrário, meu pai ainda age comigo. Diz que ela ficou assim. Mas ela tem muito do gaúcho, ela viveu muito lá no gaúcho, ela fala assim: pai, eu vim indignado, né? O gaúcho fala assim: indignado, eu vim indignado com essa senhora, porque olha como que ela me perguntou as coisas. O que a gente quer que os nossos filhos sejam? Independentes. A gente olha para a esposa hoje e diz assim: olha, por favor, trabalhe junto comigo, seja independente, por favor. E quando a gente olha para o cristianismo, o que Deus diz para mim? Seja dependente. Quando o cristão se ajoelha, quando o cristão é dependente, o cristão se torna mais forte. A gente vai na contramão da cultura, não é assim? E ele dizia o seguinte: olha, coma, porque você vai ser igual a Deus. E foi isso que ele imaginou fazer, ou ser. E de repente, quando ela viu o problema, ela chega para Adão, né, e diz assim: Adão, meu amor, olha aqui, ó, comi, estou comendo aqui, e nada aconteceu. E agora a Bíblia vem e diz assim que ele racionalmente, ele troca a dependência de Deus e diz assim: eu amo essa mulher que você me deu, e por ela eu vou pro buraco também, eu aceito morrer mesmo. E vocês sabem que é assim, né? E aí ele toma a sua decisão, a sua escolha racionalmente.
E depois que os dois comeram, os dois olhavam para o outro e diziam assim: olha, nós estamos vivos. Mas de repente o que aconteceu? Os dois se olharam e disseram assim: aquela pureza, aquela glória que os revestia desapareceu. E os dois correram para onde? Para se vestir, né? Pegaram lá ramos e tal, começaram a se vestir, folhas. Eles se esconderam. E agora Deus vem e diz assim: Adão, onde é que você está? Eva, onde é que você está? Será que Deus sabia ou não sabia onde eles estavam? Por que Deus fez essa pergunta? Para se certificar. Para se certificar, sabe por quê? Porque ele sabia que a gente foi olhar. Para eles entenderem a situação que eles estavam. E ali começa, queridos, uma das coisas mais lindas de Deus. Naquele momento da desobediência, da separação, da escolha de senhorios, eles estavam dizendo: olha, a gente vai seguir essa voz, não queremos mais seguir a Deus. Nós vamos seguir a vontade desse ser que apareceu aqui. Nós não queremos mais seguir a vontade de Deus. Mesmo dentro desse problema todo, o que Deus faz? Deus vai atrás, Deus procura. Essa é a beleza do Evangelho. A beleza de nosso Deus, sua graça, sua bondade perdoadora. Deus vai, Deus busca, Deus não quer ficar longe. Deus queria abraçar de novo, Deus queria estar junto novamente. Deus queria dizer o seguinte: olha, meus filhos, eu sei o que aconteceu, mas eu estou aqui, eu quero resgatá-los, eu quero ajudá-los, eu quero estar com vocês. E hoje não acontece isso. Deus continua. E Ele vem atrás de você, Ele vem atrás de mim e fica: Claudemiro, onde é que você está? Onde você está? Reconheça que você está meio longe de mim, eu quero você pertinho. E Ele vem, Ele me abraça em Jesus Cristo, Ele me adota, me coloca na família, Ele me sela com o selo do Espírito. E Ele diz assim: olha, eu quero você dentro da minha família, você é meu, você me pertence. Eu queria fechar esse contexto vendo, né, o que aconteceu, o remorso, o medo, a morte, a solidão, desavenças. Vejam que logo depois daquele relacionamento legal, lindo que tinha entre, né, aquela pirâmide, aquele triângulo perfeito, Deus, ser humano, homem e mulher, havia uma ligação através do amor. Lutero diz assim que depois do erro, o que aconteceu? O homem começou a ficar corcunda. O homem não olhou mais para a centralidade em Deus, não olhou mais para o lado, nem a mulher, olharam para si mesmos, ficaram corcunda, olhando para si mesmos. E quando Deus diz assim: mas o que aconteceu? Adão diz assim: ó, foi essa mulher que você me deu. Quando Deus chega para Eva, o que ela diz? O Senhor criou essa serpente aqui, ó, o Senhor colocou esse fruto aqui, ó, esse é problema seu, não foi meu. E a gente começou a jogar as culpas, né? Eu fico imaginando, queridos, e a gente vê na era patriarcal, né, cada patriarca erguendo um altar, imolando um cordeirinho, dizendo o seguinte: olha, esse cordeirinho significa o Redentor que vai vir lá na frente. E o sangue escorrendo, aquele animalzinho se batendo em cima daquelas pedras. Você imaginou Adão fazendo isso? Olhando a perfeição lá do jardim, que agora fora do jardim, Bíblia diz assim que a gente não sabe o tempo, mas tempos depois o jardim que tinha sido plantado na terra, esse jardim é retirado. Eles não vinham mais do jardim, não chegavam mais à porta do jardim. E agora, a cada manhã, ia lá o sacerdote, 930 anos aqui na terra, e Adão imolava o cordeirinho. Sentia o sangue quente escorrendo na mão. Sentia aquele cheiro forte daquela carne sendo queimada. E pensava o seguinte: foi pela minha decisão, foi pela minha escolha. Já pensaram nisso? Caim matando Abel, os primeiros 2 filhos deles, morte na família, tristeza. Imagine um pai e uma mãe perdendo um filho, assassinado.
Você lembrando da beleza do Éden, do amor do Éden, e os dois ali naquele momento, eles começaram a perceber a grandiosidade negativa do pecado, que o pecado traz na vida do ser humano. Eles começaram a ter essa compreensão. Eu não sei por que não aparece Eva. Eu pesquisei nesses últimos dias e tudo quanto ela não conseguia, quero achar uma resposta, mas não conseguia a resposta. Não aparece Eva. Mas eu vi vários escritores falando sobre Adão, talvez pensando sobre ele. E esses escritores, Ellen White é uma delas, dizendo o seguinte: olha, Adão sentava com os filhos e ele chorava e orava a Deus diariamente pedindo perdão. Eu queria terminar com esse texto que vem agora a seguir, para a gente terminar. Gênesis 3,15. Quando não havia mais solução para o ser humano, quando não havia mais solução para Eva e Adão, quando eles perceberam aonde eles estavam, no fundo do poço, vem a voz do Senhor e diz essa profecia. Leia, por favor, aqui para a gente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é uma profecia linda. Eu porei inimizade entre ti. Linda. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte, olha, Deus dizendo o seguinte, olha, porei inimizade entre você e a mulher, entre a serpente e o povo do Senhor, e a mulher, Eva, entre a tua descendência, descendência da mulher. Veja que a tua descendência, ela está no plural ou está no singular? Singular. Então quer dizer que era uma pessoa. E ele diz assim: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que queria dizer essa sentença? Adão e Eva, existe uma solução para vocês. Adão e Eva, existe ainda algo para vocês. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele vai vir como descendente da mulher. E se você vai para a genealogia, você vai lá para Lucas, você vai ver que em Lucas 3, a genealogia que o evangelista coloca, traz Jesus Cristo desde onde? Desde Adão, desde o Éden. Não cita Eva, mas cita Adão ali na genealogia. E vem desde a genealogia essa descendência. Ele ia ser ferido no calcanhar, a cruz feriu Cristo, mas na ressurreição, esse ferimento, ele transcende. E na ressurreição, qual é a cabeça que é ferida, que é macetada? A de Satanás, a de Lúcifer. E através da ressurreição de Jesus Cristo, essa cabeça, ela foi ferida. E ela vai ser esmiuçada quando, irmão Flores? Depois do milênio. Nós já estudamos isso ano passado, lembra? Quando o fogo descer do céu e vai eliminar quem? Satanás para sempre. E a ferida vai ser na cabeça imortal para toda a eternidade. Vive, Jesus Cristo dizia, porque eu achei um resgate. Vejam que coisa linda. E para encerrar, a gente vai ler isso aqui e vou dizer amém. Verso 20. Deu o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Gente, eu queria que você olhasse agora para Eva. Consciência de Eva, a culpa de Eva, o medo, a vergonha. E agora, no verso 15, Deus diz assim: de você, Eva, de você vai vir do seu descendente aquele que vai salvar a humanidade. Já parou para pensar nisso? E agora vem Adão e diz assim: Eva, eu creio nessa promessa, eu creio em você, eu sei que ainda nós temos algo para fazer, eu sei que esse Deus é o Deus do amor, é o Deus que renova a minha vida a cada dia, esse é o Deus das oportunidades, esse é o Deus que pode me transformar, esse é o Deus que pode me tirar das trevas e me colocar na luz, que pode me tirar da tristeza e me dar vida, que pode me tirar da morte e me dar vida eterna.
Eu creio nisso a tal ponto, Eva, que agora ninguém mais vai chamar você de mulher, ninguém mais vai chamar você de varoa, você vai ser Eva para sempre. Por quê? Porque você vai ser a mãe de todos os viventes, você vai ser a mãe do Redentor, você vai ser a mãe do Libertador, que vai vir para resgatar novamente a vida que a gente perdeu aqui no Éden. Amém. Que a gente possa sair daqui nessa noite seguros nessa graça, nesse Deus que oferece para a minha vida e para a sua recomeços, que não há distância, que não há fracasso, que não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Obrigado pela atenção de vocês. Queria convidá-los para a gente ficar em pé. Obrigado, Senhor, porque olhamos para as narrativas bíblicas e através do poder que vem dessas narrativas a gente só pode dizer que essa palavra é a palavra infalível, essa palavra é a tua voz, essa palavra é a sua história, a nossa história, retratada por um Deus de amor, um Deus resgatador, um Deus criador, mantenedor e um Deus que está contando os últimos momentos para poder nos levar para esse jardim do Éden que está guardado para todos nós. Amém. Obrigado porque na história de Eva nós nos encontramos também, apesar de milênios e milênios dessa história ter sido retratada e vivida, ela chega ainda com a mesma força, com o mesmo poder que foi colocada no passado. Porque muitas vezes, como Eva, nos separamos do Senhor, nos distanciamos de Ti, e muitas vezes nós nos sentimos fracassados, desanimados, mas Senhor, renova através do Teu poder a nossa mente. Amém. E que nas lutas que acontecem aqui, a Sua vontade, como no Getsemane, através de Jesus Cristo, foi enaltecida. Amém. E que nós possamos decidir hoje, escolher hoje, servir o Senhor, sermos dependentes de Ti e cremos nessa promessa de que Jesus Cristo já veio e ali no Calvário Ele abriu os seus braços e morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ao voltarmos para casa, possamos voltar na paz dessa Sua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Próxima terça-feira nós estaremos juntos. Vocês vão ver um retrato do Deus que quer andar conosco. Tá? É o retrato que queremos apresentar na próxima terça-feira. Deus quer andar com você. Não percam, estaremos juntos. Tá?